Olá! Retornando ao gerenciamento das aquisições, nós veremos que esse gerenciamento abrange gerenciar os contratos e os controles de mudanças que são necessários para o desenvolvimento e administração das compras. O gerenciamento das aquisições é formado pelos processos descritos no material. Esses processos geram produtos como o plano de gerenciamento das aquisições, a decisão de comprar e fazer, entre outros. Planejar o gerenciamento das aquisições é documentar as decisões de compra, especificando a abordagem e identificando os fornecedores em potencial. Nesse momento, determina-se se será contratado o apoio externo, porque identifica quais necessidades serão atendidas com as aquisições ou quais são aquelas que serão supridas pela própria equipe do projeto. No caso de optar por apoio externo, é determinado o que e como será contratado, o quanto é necessário e quando deverá ser realizado, enquanto que conduzir as aquisições é o processo de seleção e obtenção de respostas de fornecedores e adjudicação de um contrato. Nesse processo, a equipe fará licitações e receberá propostas, aplicando critérios de seleção previamente definidos para escolher os fornecedores qualificados. Uma avaliação mais detalhada pode ser realizada de acordo com um documento de requisito mais específico e abrangente, solicitado aos fornecedores da lista resumida. Controlar as aquisições é o processo de gerenciamento das relações de aquisições, monitoramento do desempenho do contrato, realização de mudanças e correção nos contratos de acordo com a necessidade. Tanto o comprador como o fornecedor administram um contrato com objetivos semelhantes. Cada um precisa assegurar que as obrigações contratuais sejam cumpridas e que seus direitos sejam protegidos. Esse processo garante que o desempenho do fornecedor cumpra com os requisitos de aquisições e que o comprador cumpra com os termos do contrato. A natureza legal da relação contratual torna imperativo que a equipe esteja ciente das implicações de qualquer ação adotada para a compra. Em projetos maiores, com vários fornecedores, um aspecto fundamental é gerenciar as interfaces entre os diversos fornecedores, ou seja, quem vai fornecer o quê. Encerrar as aquisições já é o processo que envolve as atividades administrativas, como finalização das reivindicações em aberto, atualização dos registros para refletir os resultados finais e o arquivamento dessas informações para uso futuro. Em projetos com várias fases, a vigência de um contrato pode se aplicar somente a uma determinada fase. Nesse caso, o processo de encerramento põe fim às aquisições aplicáveis àquela fase. Assim, encerramos o gerenciamento das aquisições e veremos o gerenciamento das partes interessadas, o qual inclui os processos exigidos para identificar todos que possam impactar ou serem impactados pelo projeto, analisar as expectativas das partes interessadas, além de desenvolver estratégias apropriadas para o envolvimento dos interessados nas decisões e na execução do projeto. Esse gerenciamento também se concentra na comunicação contínua para atender às necessidades e às expectativas, abordando as questões conforme elas ocorrem, gerenciando os interesses conflitantes e incentivando o comprometimento das partes interessadas com as decisões e atividades do projeto. O gerenciamento das partes interessadas inclui identificar, planejar o gerenciamento, gerenciar e controlar o envolvimento dos interessados, gerando produtos como as estratégias e o plano de gerenciamento das partes interessadas e o sistema de informações gerenciais. Identificar os interessados inclui apontar os seus interesses, o envolvimento e o impacto no sucesso do projeto. Essas partes interessadas são pessoas ou organizações, tais como os clientes, patrocinadores, a organização executora, entre outros que estão ativamente envolvidos ou cujos interesses podem ser afetados por aquele projeto.
Então, envolver todos os interessados no início aumenta a probabilidade de sucesso do projeto. Por quê? Eles passam a aceitar as entregas, ou seja, o produto final, com mais facilidade. Haja vista que essas partes são utilizadas para mapear o escopo do projeto e os requisitos do produto. A maioria dos projetos tem muito interessados, logo a identificação permite que o gerente se concentre nos relacionamentos essenciais à execução daquela fase. Essas partes interessadas podem estar em diversos níveis da organização e ter diferentes níveis de autoridade, ou serem externas também à organização executora. Como o tempo do gerente é limitado e precisa ser usado com maior eficiência possível, essas partes devem ser classificadas de acordo com o interesse, a influência e o envolvimento no projeto. Então, planejar o gerenciamento dos interessados consiste em desenvolver estratégias apropriadas de gerenciamento para envolver as partes de maneira eficaz no decorrer de todo o ciclo de vida do projeto, com base na análise de suas necessidades, interesses e impacto potencial. O objetivo do plano de gerenciamento é reduzir as resistências, logo, o plano contém informações confidenciais. Essas informações elas devem ser manuseadas somente pelos autorizados naquela fase do projeto. Esse nível de envolvimento das partes ele pode ser classificado de acordo com as informações, com as definições apresentadas no material, no slide. Depois vocês leiam, né, para conhecer cada definição. À medida em que o processo avança, os interessados e o nível exigido de envolvimento pode mudar, ele pode ser alterado, tá? Então, gerenciar o envolvimento das partes envolve atividades de comunicação dirigidas aos interessados para influenciar suas expectativas, abordar as preocupações e solucionar as questões como o gerenciamento das expectativas para aumentar a probabilidade de aceitação do projeto e o envolvimento dos interessados nas etapas apropriadas para obter ou confirmar seu compromisso, como também a abordagem das preocupações que ainda não se tornaram questões, geralmente são relacionadas a questões futuras, né, problemas futuros, e o esclarecimento e a solução das questões que foram identificadas. Essa solução pode resultar em uma mudança ou pode ser tratada fora do projeto, como, por exemplo, ser adiada para outro projeto ou fase ou ainda transferida para outra entidade organizacional que vai executar outra fase do projeto. Já o envolvimento das partes, ele é gerenciado porque ajuda a aumentar a probabilidade de sucesso, garantindo que as partes entendam claramente as metas, os benefícios, os objetivos e os riscos do projeto. Em geral, o gerente de projetos é o responsável pelo gerenciamento dos interessados. Controlar o nível de comprometimento dessas partes interessadas é o processo de monitorar os relacionamentos e ajustar as estratégias e planos para o engajamento das mesmas. O principal benefício desse processo é a manutenção e o aumento da eficiência e da eficácia das atividades de engajamento, porque à medida que o projeto se desenvolve e o seu ambiente muda, o comprometimento dessas partes também pode ser alterado. Nesse processo, o importante é saber como o trabalho será executado, os requisitos de recursos humanos que serão cumpridos, os papéis e responsabilidades, a estrutura hierárquica e o gerenciamento do pessoal. Esse gerenciamento, né, ele é importante porque, como nós falamos na aula passada, o gerente ele gasta em média 90% do seu tempo com comunicação. É onde entra o gerenciamento das partes interessadas. Então, nós concluímos esse gerenciamento e vamos dar seguimento à aula com o gerenciamento da integração do projeto, que trata da coordenação de todos os processos
das áreas de conhecimento e das atividades necessárias para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários processos de atividades dos grupos de gerenciamento. Ou seja, ele trata da ação integradora, que é essencial para o término do projeto. O gerenciamento da integração envolve os processos apontados no material, que geram produtos como o termo de abertura e o plano de gerenciamento do projeto, análise de desempenho, entre outros. Desenvolver o termo de abertura, como o professor Leandro explicou, é criar um documento que formalmente autoriza o projeto ou uma fase e a documentação dos requisitos iniciais que satisfaçam as necessidades e expectativas, estabelecendo uma parceria entre a organização executora e a organização solicitante, ou seja, os clientes. O projeto ele é formalmente iniciado com aquele termo de abertura. É nesse momento que o gerente é selecionado e designado, conforme foi explicado anteriormente. É recomendado que o gerente participe do desenvolvimento do termo de abertura, uma vez que este lhe assegura autoridade para usar esses recursos. Desenvolver o plano de gerenciamento envolve a documentação das ações necessárias para definir, preparar, integrar e coordenar todos os planos auxiliares. O plano define como o projeto será executado, controlado e encerrado. Seu conteúdo varia dependendo da área de aplicação e complexidade. Uma série de processos integrados desenvolve o plano de gerenciamento, que é progressivamente elaborado por meio de atualizações. As atualizações elas são controladas e aprovadas pelo processo de realizar o controle integrado de mudanças. Ou seja, orientar e gerenciar a execução do projeto é o processo de liderança, realização do trabalho definido e implementação das mudanças aprovadas para atingir os objetivos. As entregas são as saídas dos processos realizados, são os produtos entregues ao cliente. As informações sobre a situação atual das entregas e sobre a quantidade de trabalho realizado são coletadas como parte da execução e como entradas para o relatório de desempenho. O principal benefício é o fornecimento do gerenciamento geral do trabalho. Assim, finalizamos o módulo 6 e as 10 áreas de conhecimento de um projeto. Também vimos que o trabalho começa na execução, fase em que é importante o gerenciamento dos recursos para o projeto ser realizado conforme planejado. Quanto melhor for o planejamento, maiores serão as chances de sucesso. Que vocês participem do fórum, que esclareçam suas dúvidas com os tutores. Obrigado e até a próxima aula.